Deixa esse negócio de manchete para lá. Hoje a gente vai falar, vai conversar. Eu estou com um convidado especial aqui, né? Já a gente para ir já fazendo a nossa transição para o podcast. A gente vai fazer um podcast aqui. Vocês é que disseram que é para fazer. Vocês é que aprovaram a ideia. Agora vocês se virem. Nós vamos fazer. E aí eu estou trazendo aqui um camarada que é fantástico o trabalho que ele faz na internet, que é o Ricardo Ventura. Ele é o criador do canal Não Minta Pra Mim, psicanalista, analista comportamental especializado em linguagem silenciosa e palestrante. Põe na tela, cadê o nosso convidado? Boa noite, Ricardo Ventura, bem-vindo ao Papo Antagonista. Tudo jóia, Cláudio? Prazer enorme aí, obrigado aí pela apresentação, muito carinhosa. E estamos aí, pro que der e vier. Use e abuse de Ricardo Ventura. Obrigado, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade. E o nosso objetivo aqui, primeiro, é analisar essas sabatinas, né? Alguns trechos, a nossa equipe de produção separou alguns trechos aqui, e naturalmente, se a gente deixar de abordar alguma parte, alguma resposta, alguma afirmação, alguma declaração importante que você já tenha visto, fique à vontade também para fazer o alerta, né? Eu já vi que você já fez a análise das sabatinas do Bolsonaro, do Ciro, não vi ainda a sua do Lula, acho que não deu tempo ainda de você subir no canal. Sobe hoje. Sobe hoje, tá? Então a gente vai fazer, você vai fazer primeiro ela conosco aqui, então inédita. Bom, muito bem, a ideia é fazer esse bate-papo aqui, trazer essa experiência diferente para o nosso espectador. A gente passa a acompanhar, a gente está acostumado a acompanhar a política todo dia, já meio que já por osmose já sabe se o sujeito está mentindo ou não, né? Mas nem todo mundo, né, o espectador no geral, e especialmente em época de eleição, parece que o político aposta na ignorância, aposta na sua capacidade de enganar o eleitor, né? Então, por isso é tão importante aqui a tua presença. Bom, vamos em frente aqui, eu separei em alguns blocos, tá? Primeiro eu queria colocar aqui 3 vídeos, são vídeos curtos de 1 minuto, 2 minutos, nos quais nós temos as primeiras respostas, né? Logo no início da abertura das entrevistas, as primeiras respostas, as respostas que o Lula deu, logo quando abriu a entrevista, que o Ciro deu e que o Bolsonaro deu. Então, o que você prefere? A gente passa as 3, depois você faz a análise de cada um, ou a gente passa vídeo por vídeo? Vamos de cada vez, e depois vai ser... Bom, vamos de cada vez e depois eu já abro com um prólogo e já depois vou comentando cada uma delas. Mas pode colocar, vamos de cada vez. Aí eu deixo passar essa uma e eu volto aqui comentando. Vamos embora. Tá bom. Solta o Lula então primeiro, Joelton. Candidato, como é que o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão se repetir? Olha, primeiro eu acho importante você ter começado esse debate com essa pergunta. Porque durante 5 anos eu fui massacrado e estou tendo hoje a primeira oportunidade de poder falar disso abertamente, ao vivo, com o povo brasileiro. Primeiro, a corrupção, ela só aparece quando você permite que ela seja investigada. Eu queria começar dizendo para você uma coisa muito séria. Foi no meu governo que a gente criou o Portal da Transparência, que a gente colocou a CGU como ministro para fiscalizar, que a gente criou a lei de acesso à informação, a gente criou a lei anticorrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, a AGU entrou no combate à corrupção, criamos o COAF para cuidar de movimentações financeiras atípicas e colocamos um CAD para combater os cartéis. Ou seja, foram todas medidas tomadas no meu governo, além de que o Ministério Público era independente e além do que a Polícia Federal recebeu no meu governo mais liberdade do que em qualquer outro momento da história. Boa. Vamos lá? Vamos. Show de bola. Então vamos lá. Olha que interessante. Primeiro aí a gente tem uma diferença bastante grande, porque o que acontece? A análise silenciosa, ela não se resume às microexpressões e o corpo. A gente faz essa análise, mas tem, por exemplo, a narrativa, o rito da mensagem, tem toda a parte da comunicação, principalmente, poucas pessoas sabem disso, viu, Cláudio?
Eu treino oradores há 15 anos, entre 10 e 15 anos. Já treinei apresentadores de televisão, políticos, pastores, CEOs, pessoas que precisam se comunicar. E aí a gente percebe o estilo de cada um. A pergunta em si, que começa, não foi uma pergunta, na realidade foi uma retórica, né, do Bonner, que é o seguinte: olha, o senhor não deve mais nada para a política por conta que foi lá descondenado, né? Tiraram a condenação e tal, mas ele não explica para as pessoas sobre o mérito. O mérito não saiu, né? Não foi julgado o mérito, foi julgado onde deveria ter corrido a liturgia do processo. Então, essa é a primeira coisa que eu vi que foi um pouco de má fé do Bonner, né? Tentando dizer o seguinte: olha, público do Jornal Nacional, nós estamos com uma pessoa que não deve nada para a justiça. E, na realidade, deve, porque toda aquela questão material, a materialidade, as denúncias, a premiada lá, como é que delação premiada e tudo mais, premiada. Ela continua. Aquilo não foi anulado. O que foi anulado foi Deixa eu só te avisar o seguinte: a gente também separou alguns trechos das perguntas dos apresentadores. Show! Os trechos. Então fica tranquilo que depois a gente vai botar para você comentar. E depois, inclusive, olha que interessante, eu acho que, não sei se foi numas anteriores ou nessa última mesmo, eu até falo assim, ó, vá assistir o Antagonista. Mas depois eu vou explicar o porquê. E aí, quando você já tem uma pergunta, os sofistas, lá desde a época de Sócrates, quem eram os sofistas? Os sofistas, através ali da sua oratória, da narrativa, ele conseguia colocar dentro de uma pergunta uma verdade absoluta através de uma camada. Então eu falo essa camada, a partir dessa camada eu faço uma pergunta, ou seja, aquilo que eu disse aqui em cima se torna verdade, mesmo não sendo. Mas tudo bem. Essa é uma parte que a gente precisa ver do Bonner. Aí quando é feita essa pergunta, né, que você traz essa... por exemplo, só para dar um exemplo para o pessoal, eu digo assim, olha, 90% das pessoas que descolorem o cabelo, elas são violentas. E então eu acredito Olha aí, que... Você está me atacando, hein? Você está me atacando. Você entendeu? Aí eu faço assim, ó, imagina que eu faço isso, a brincadeira era essa. Olha, 90% das pessoas que descolorem o cabelo são violentas, são pessoas que normalmente têm uma violência doméstica e tal. Cláudio, o que você acha sobre a violência doméstica? Se você começa a responder a partir daí, você fala, cara, eu estou me considerando uma pessoa violenta. Porque no título da pergunta, ou seja, antes da pergunta, veio uma afirmação a qual, se eu começo a responder, eu já valido tudo que tem para cima. Você entendeu? Essa é a estrutura sofista de você convencer alguém até aquilo que ele não acredita. Mas beleza, essa é a primeira parte. Aí, é interessante que o Bonner, você pode perceber que ele não fala de corrupção direto com o Lula. Ele não fala, você cometeu corrupção, você estava envolvido. É assim, no governo havia corrupção. Então você troca a primeira pessoa, que ele fez tanto para o Bolsonaro quanto para o Ciro. Então, ele troca o você para a corrupção. Então, eu coloco essa situação ruim numa situação aqui do lado. Então, olha, a corrupção foi vista aos olhos nus, blá, 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 blá. O que você tem a dizer disso? Então, é como se fosse duas pessoas discutindo sobre a corrupção e não falando com a pessoa que, de repente, pode ter participado da corrupção. Então, só isso de você mudar para a terceira pessoa já alivia muito. E eles vão fazer isso o tempo inteiro, salvo a Vasconcelos, a Renata Vasconcelos. Lá na frente, ela faz perguntas mais contundentes para ele. Mas essa foi uma pergunta meio que de abertura e tudo mais. O que eu estranhei do Lula, eu me surpreendi algumas coisas. Eu falo que o Lula, até o comício dele, ou melhor, praticamente foi um comício, antes dele ser preso lá em São Bernardo, sim, até aquele momento, eu falo que o cara era um dos melhores oradores do mundo. Na minha opinião, o Lula é independente se você gosta dele ou não, não é o mérito da esquerda ou da direita, ele é um dos melhores oradores do mundo. Ele convence até que o céu é vermelho. Se ele ficar meia hora com ele, você vai começar a falar, eu acho que é um azul meio vermelho. Ele tem uma retórica muito boa, ele tem uma abertura muito boa, ele tem um prólogo muito bom, ele conta case, ele conta canto, que ele fez isso. Ele catou o Bonner uma hora e falou assim, mas você não gosta de futebol?
Aí contou até um pedaço da partida de futebol do dia anterior. Então ele contou que as duas esposas, né? A Lu tava andando com a Sanja e tal, que elas eram amigas, best friends. Então ele tem esse poder de síntese muito rápido. E aí quando ele pega o papel, eu falei, opa! Eu falei assim, caraca, será que ele vai? Porque ele não é um homem de papel. O Lula não é um cara... Ali, né? Exatamente, ele não é um homem de cola. Aí quando ele começou a falar, tanto é que ele gagueja no final. Ele fala, acho que é o COAF, alguma coisa assim, ele dá COAF. E eu falei, caraca, cara, o Lula já não é tão aquele elemento que era antes lá da prisão, né? Eu não estou nem considerando as outras investidas dele, quando ele está num ambiente totalmente tranquilo, um ambiente totalmente controlado. Aí ele não sei o que aconteceu, parece até que ele começou a dar vários tiros no pé. Mas no Jornal Nacional eu achei ele bem coeso. Parece que ele voltou... Deixa eu te interromper para te perguntar especificamente sobre essa questão da cola. O fato dele pegar esse papel para poder ler as coisas que ele diz que supostamente fez, e que depois, inclusive, várias delas foram rebatidas, né, pelas agências de fact-checkers, que também me surpreenderam em rebater, mas isso já é outra história. Mas o fato é que COAF, Lei da Lavagem, são coisas que não foram criadas por ele, certo. E que ele acabou listando ali como se fossem criadas. A minha pergunta é assim, quando o sujeito pega, no caso dele ali, logo de cara, primeira resposta que ele precisa dar, e ele já pega essa cola, isso demonstra o quê? Insegurança? Insegurança. Insegurança. Você, assim, quando você fala em oração, em você treinar oradores e tudo mais, eu sempre digo o seguinte, qual é o mais bonito? Qual é o mais plástico? Qual é aquilo que dá mais liga, que dá mais contato com a plateia? É você não ter cola. Então, quando você não tem cola, dá mais contato. Se você tiver pequenos bullet points, ou seja, pequenos marcadores, palavras que vão trazer ali a alusão do que você precisa discorrer, tudo bem. Mas lembrando, mais uma vez, até o Bolsonaro ele escreve na mão, apesar que aquilo para mim foi um jogo de marketing, né? Aquelas palavras, depois elas acabaram virando grande pesquisa para você saber o que estava acontecendo na Nicarágua, aquele nome do personagem e tudo mais. Mas quando você busca um atalho, que a gente fala, uma muleta, para o público, não passa tanta segurança nas informações do orador. Não é pecado olhar, mas quando um olha e o outro não, você dá mais credibilidade para aquele que não está olhando a cola. Tanto é que, olha que interessante, eu não me aprofundei nessa situação, se aquilo tudo ele falou se era verdade ou não, mas você vê que ele gaguejou. E isso me chamou a atenção. Até na minha análise eu falei, opa, ele está nervoso em estar lendo essas coisas. Parece que era algo que ele não queria estar lendo. De repente alguém mandou ele ler aquilo ali, porque ele não estava confortável lendo aquilo ali. Claro. Então, no início ele estava nervoso, ele relaxa, eu depois não sei se vai mostrar a outra parte, estou falando em primeira mão, coisas que eu analisei que vai subir hoje. Ele relaxa, ele faz contato visual com os dois, ele faz contato visual com o pessoal de casa, que ele fala, ô, Dona Maria, vou para você e tal. Então isso é importantíssimo, você conversar com a câmera, ou seja, você não só conversar com os seus interlocutores, que eu falo que é a cara boa, né? Você busca a cara... Em alguns momentos ele fez um contato visual para o Bonner para ver se o Bonner estava concordando com o que ele estava dizendo. Então você viu que a gente chama que é buscar a cara boa, né? Buscar a confirmação. Mas do meio, praticamente de 65% para o final, um pouco antes de falar do agro, aí ele estava muito nervoso. Aí ele estava muito vermelho, eu achei que ele ia ter um infarte ali. Porque ele estava, eu falei, cara, vai ter um AVC. Porque a pressão, cara, as veias saltavam, a esclera estava vermelha, ele estava vermelho, os pezinhos rap fit batendo ali embaixo. Aí eu falei, cara, esse cara vai infartar. Porque olha isso, olha até a esclera dele tá vermelha. Olha aqui, ó, a jugular, cara. Da cor da bandeira do MST. Exatamente, o negócio tava perigoso ali, você entendeu? Mas é isso que eu vi. Vamos seguindo. Beleza, vamos seguindo aqui. Agora, solta o do Ciro Gomes, quando ele foi questionado logo de cara na abertura do programa e a resposta que ele deu. Depois a gente vai falar dos apresentadores.
Legal. Eu pretendo unir o Brasil ao redor de um projeto. E esse projeto tem um diagnóstico. Eu acho que o Brasil vive hoje a mais grave crise, se nós tomarmos em atenção os números do desemprego, da fome. Fome. 33 milhões de pessoas estão com fome, 120 não fizeram as 3 refeições hoje. E há pessoas e grupos políticos responsáveis por essa tragédia. E eu acho, francamente, que a maior ameaça à democracia é o fracasso dela na vida do povo. Mas eu vou me esforçar para unir o Brasil, unir o Brasil, reconciliar o Brasil, o que não me parece haver contradição. Tá. Você acha que ele está convicto de que ele vai unir o Brasil, não? Não, já meteu língua para fora. Ele já começa com os ombrinhos, ele samba ali, né? Que ele fala, olha, eu vou num projeto. Já dá aquela jogada de ombro que a gente chama, que é o shirk ali, né? De você mexer o ombro. Então ele não está convicto, não. Ele não está nem convicto do projeto dele. Até porque o projeto dele é muito doido, né, cara? Fazer plebiscito em qualquer entrave que acontecer no Congresso. Cara, entrave acontece toda semana. Como é que você vai fazer plebiscito? Você vai parar as escolas, você vai parar tudo, milhões de reais para fazer um plebiscito toda semana? Ah, mas não vai ser toda semana. Então, não vai ser quando dá treta, porque treta no Congresso dá toda semana. Você entendeu? E agora a treta é 3, né? É Congresso, é o Senado e é o STF. Quer dizer, é um samba do crioulo doido, né? Quer dizer, como é que você consegue administrar essa coisa toda, né? Então, ele não está convicto, isso é claro. O Ciro é o seguinte, ele tem outro tipo de oratória. A oratória do Lula, ela é mais popular. Apesar que ele é um camaleão. O Lula, ele se adapta muito rápido para o seu público. Se ele está falando com pessoas bem simples, ele adapta o vocabulário dele para pessoas bem simples. Se ele vai falar com pessoas, por exemplo, Jornal Nacional, ele levou palavras mais rebuscadas. Já o Ciro não, ele é o mesmo sempre. E aí, o problema do Ciro é que ele é muito daquela coisa, olha, 75,7%, então ele tem muitos números, muitas estatísticas. Vomita muito número e ninguém acompanha. Ninguém acompanha, porque aí o povão mesmo fala, cara, mas que... Aí ele fala como é o filigrama, não, porque a filigrama não sei o que e tal. Aí ele começa a usar umas palavras, não, porque 15% vai para os governadores do estado que nós vamos renegociar. O cara, que nem eu falo, o brasileiro médio começa a olhar aquilo e fala assim, mano, eu quero saber o seguinte, vai dar para comprar o gás ou não vai dar para comprar o gás? Dá para eu abastecer o carro ou não? Que loucura é essa que esse homem está falando de filigrama? Então, usar essas palavras rebuscadas, eu falo que assim, é como mentir falando estatísticas. Porque quem cita muito, quem dá muita referência, quem fala muito de coisas externas, acaba ficando vazio. E aí tem aquela situação, eu acredito porque ele disse um monte de números, um monte de estatísticas e tudo mais. E aí eu até falo só alerta, toma cuidado. Pessoas que dão muitas referenciais fora do que ele está falando, ele não se sustenta justamente naquilo que ele acredita e se sustenta justamente naquilo que está fora. E você não pode conferir na hora. Tanto é que ele fala um monte de números, como é que você vai conferir aqueles 3, 4, 5, 10 números de uma vez? Por isso que eu senti, e olha que interessante, você gostando ou não do Bolsonaro, você gostando ou não do Lula, os dois levaram emoção para o debate, levaram emoção para a entrevista. O Ciro não, o Ciro é para ser. É aquela coisa de acabou. Você entendeu? Vamos seguir aqui com o Bolsonaro. Também a primeira resposta dele, que é um pouquinho maior, apesar dele ter tido menos tempo que os outros dois sabatinados. Solta o Bolsonaro, por favor. Primeira resposta dele. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende, ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe, contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de 2 manifestos ou outros manifestos em defesa da democracia? Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministro. Não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. Outra coisa, eu quero transparência nas eleições. Vocês, com toda certeza, não leram o inquérito de 2018 da Polícia Federal, que inclusive está inconcluso. E aquela pergunta que eu sempre faço, se você pode botar uma tranca a mais na sua casa para evitar que ela seja assaltada, você vai fazer ou não? Então esse é o objetivo disso que eu tenho falado sobre
o Tribunal Superior Eleitoral. E outra coisa, em 2014, tivemos eleições, no segundo turno, o PSDB duvidou da lisura das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB, que as urnas são inauditáveis. E só para ficar bem tranquilo aqui, Boni, 2018, houve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar a fraude. Que, obviamente, se houve fraude, eu ganhei, quem fraudou seria eu. A PF começou a apuração. E quem informou o que eu vou te falar aqui para a PF foi o Tribunal Superior Eleitoral. Numa das partes do inquérito está assinado pelo chefe do TI do TSE que hackers ficaram por 8 meses dentro do TSE, inclusive com a senha de um ministro, de nome Banhos, além de senha de outros 5 servidores. Imediatamente, a Polícia Federal pediu os logs, as impressões digitais do que ocorreu nas eleições de 2018. O TSE podia ter informado no mesmo dia, mas 7 meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. Então, a grande interrogação é exatamente essa daí. Nós queremos evitar que dúvidas pairem por ocasião das eleições agora desse ano. Nada mais além disso. Vamos lá. Olha que interessante, fazendo a mesma comparação como eu fiz dos outros dois. O Bolsonaro, vamos lá, o Bolsonaro em 2018 é diferente do Bolsonaro, fã dos dois. Eu comentei isso a primeira vez que eu fui no Danilo Gentili, no ano passado, eu fui esse ano também, eu falei, o Roger perguntou para mim, Ricardo, é possível você mudar uma notícia boa só com as expressões? Eu falei, com certeza, só com as expressões, você não precisa nem usar o mas. Você pode, se eu falar assim, ó, o índice de desemprego está caindo no Brasil. Cara, para quem olha, fala assim, cara, esse cara tá com nojo, o que está acontecendo? É aversão? É para eu me sentir mal nessa informação? Então você já tinha uma contaminação muito grande. Segundo, eu senti o Bolsonaro mais tranquilo e respirando. Você vê que ele conseguiu falar e respirar, coisa que ele não fazia. Ele ficava vermelho, ele ficava com uma pressão muito lá em cima. Mas foi um debate, foi casca de banana... Oi. Deixa eu te perguntar dessa postura do Bolsonaro. Dá para saber se o sujeito está sob efeito de algum psicotrópico, de alguma droga, né, que deixe ele mais tranquilo? Dá para saber se, sei lá, o outro candidato tomou um álcoolzinho antes de entrar numa... É possível perceber se alguma coisa na mudança do comportamento, o uso de substâncias exógenas, vamos dizer assim, para poder o sujeito enfrentar uma entrevista como essa? Vamos lá. É um perigo fazer isso. Por quê? Quando você toma um calmante, e olha que interessante, eu treino, como eu disse, eu treino oradores, comunicadores e tudo mais, eu digo assim, ó, não tome bebida alcoólica nem um dia antes, quanto mais no dia. E você sabe disso, você é um apresentador. Se você tomar qualquer tipo de relaxante, você vai relaxar a língua também. As pessoas esquecem que a língua é um músculo. E aí é onde você vê as pessoas aí fazendo... Blá, 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 blá. Então você vai trocar palavras, você vai gaguejar, você vai demorar muito mais para responder. Eu não acredito que eles utilizaram de nenhum tipo de calmante. O Lula pode ter usado algum tipo de vasodilatador. Pode, mas não dá para garantir. O que é um vasodilatador? Cara, o álcool é um vasodilatador. Ele pode ter tomado uma birite, até pode, não dá para afirmar. Mas eu fiquei muito assustado com a quantidade de sangue que subiu para a cabeça dele, chegando aí até para a esclera. Então isso não é normal. É tipo assim, a pressão dele subiu muito. Não a taquicardia. Porque se tivesse taquicardia, você ia sentir aqui, ó, você ia conseguir ver aqui. Mas eu senti a pressão aumentar demais. Agora, com o Bolsonaro, como eu disse, ali, na minha opinião, os dois conseguiram o que queriam. Né? Eu posso ser bem franco, tanto é que eu falei assim, olha, a grande mídia, ela tem um candidato, simples assim. A Globo, Bandeirantes, CNN, o Estadão, Folha, eles têm um candidato.
a grande mídia, na minha opinião, ela já deixou de ser a redação de informação. Ela milita. Tanto é que eu disse, cara, você quer conhecer o que está acontecendo no Brasil? Vá ouvir jornalistas independentes. Eu até falei, vai ver o antagonista, vai ver a Jovem Pan, vai ver o Piperno, vai ver o Marco Antônio, pega a direita e esquerda, vai ver o Reinaldo Azevedo, vai ver o Zé Maria Trindade, porque se você pegar, não, mas eu não ouço porque eu sou de esquerda, eu odeio a direita, você vai viver numa bolha. Não, eu não quero ouvir a Amanda Klein, eu não quero ouvir o Guga Blá, porque eles... Você vai viver numa bolha, porque a política é feita de antagonismo, é o nome do programa. Ou seja, se você não quiser ouvir o outro lado, paciência, é uma escolha sua. Porque você vai conviver com pessoas que gostam de chuchu, outros gostam de lasanha. E tá tudo bem. Agora, se você é de um e quer aniquilar o outro, você já começa a ter um problema seríssimo. O último que fez isso foi o Hitler. Todo mundo que era contra o partido nazista, ele quis aniquilar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque começa numa brincadeira, começa... Detalhe, eu sempre disse isso. Quando o Hitler entra no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em 22, poucas pessoas sabem disso, né? Que o nazi é um apelido de Partido Nacional Trabalhista dos Trabalhadores Alemães. Em 22, os campos de extermínio começaram em 42, de extermínio. Ou seja, demorou 20 anos para que ele conseguisse manipular os alemães, porque os alemães, acho que da noite para o dia, chegaram e falaram assim, acho que eu vou matar os judeus. Não! Foi aos poucos. Tiraram a imprensa, tiraram o cinema, tiraram os jornais. Aí, mas tudo bem, daqui a pouco vamos identificar, daqui a pouco vamos criar o nosso contra eles, daqui a pouco vamos começar a criar o ódio, o xingamento. E aí quando você foi ver, você estava alemães matando alemães. Porque poucas pessoas sabem disso. Os judeus eram alemães, nascidos lá. A diferença era a sua crença, a sua ideologia. Então eram alemães matando alemães. Então isso que eu tenho medo do Brasil, que é tipo assim, você pode ter a ideologia que você quiser, você pode, se você quer o socialismo, brigue pelo socialismo, você quer o capitalismo, brigue pelo capitalismo, mas não brigue entre si, porque é isso que eles querem. Em vez de a gente brigar com eles, a gente fica brigando entre nós. E é isso que... Vamos lá. Vamos seguindo aqui, que senão o tempo corre e a gente não consegue abordar. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, agora eu vou para o final da sabatina, que aí também dá para avaliar como é que cada candidato chegou ao final da sabatina de 40 minutos. Solta o Bolsonaro, vamos fazer de trás para frente agora. Candidato, o senhor agora tem 1 minuto para suas declarações finais. Pois é, passou rápido. Eu queria ficar algumas horas com vocês aí. Tá? Quando o senhor começar, a gente começa a contar o tempo. Vamos lá. O que eu tenho a falar para a população brasileira? Peguei o Brasil numa situação crítica, na questão ética, moral e econômica. Começamos a trabalhar, tá? Fizemos muitas reformas em 2019. Infelizmente tivemos a Covid, depois tivemos a guerra lá fora, tá? Tivemos uma seca enorme. E nós fizemos tudo o possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. Isso nós fizemos. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente, nada de canetada, com o trabalho nosso junto ao parlamento brasileiro, conseguimos R$600 de Auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas mais pobres, conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2012, levando água para o Nordeste. Nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil, e 90% dessa titulação foram para as mulheres. Criamos o PIX, tirando dinheiro de banqueiros, fazendo com que a população pudesse se transformar muitos em pequenos empresários, um PIX sem qualquer taxação em cima do PIX. Anistiamos 99% da dívida de 1 milhão de jovens junto ao FIES. Encerrou? Acabou. Muito obrigado aí, até a próxima. É boa, né? Renato, até a próxima. Candidato, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Ele tem ali tem uma questão de modulação, né, do discurso que eu queria que você destacasse para a gente ali, porque ele começa falando daquilo que realizou, daquilo que vai realizar, ele também extrapola algumas coisas, se apropria de coisas que não são dele, igual aconteceu com o Lula, e fala isso de uma forma muito, muito séria, do mesmo jeito ali que estava falando
em relação aos demais, e depois no final ele dá solta esse riso e tal, e termina, e não olha para a câmera, né? Como é que Sim, exatamente. Tanto é que eu falo o seguinte, acho que o que mais conversa com a mídia, no sentido midiático, né? Inclusive com começo, meio e fim, conciso e tudo mais, é o Ciro. O Ciro, tanto é que você falou, eu quis chegar aqui e falar 5 pontos, ele conseguiu falar os 5 pontos. Ele tinha esses 5 pontos na cabeça e ele conseguiu fazer esses 5 pontos. O cara que conversa mais com a mídia, no sentido de midiático, é o Ciro Gomes. O que levanta as massas é o Lula. Né? Aquele cara que conta história, tem storytelling, tem case, tem prólogo, faz citações pequenas ali do juiz e não sei o quê. E o Bolsonaro é o menos preparado de forma midiática. E isso sempre foi. Tanto é que a grande falha do Bolsonaro é a comunicação. Tanto é que se você pegar as perguntas do Bonner e da Vasconcelos, foi sobre comunicação. Ah, você falou que faria tal coisa. Ah, você xingou. Ah, você falou que ia virar lá o crocodilo. Ah, porque você disse que não sei o quê. Ah, no MEC você chamou os caras que estavam com problema disso, daquilo, e você falou que podia confiar. Então, você percebe que, nesse final, eu creio que ele treinou para falar, principalmente esse 1 minuto, algumas vezes. Porque você vê que estava, como você disse, bem modulado, no sentido de decorar. Então, tipo assim, deixa eu aproveitar o espaço e falar tudo aquilo que não é mostrado no Jornal Nacional. Simples assim. Tanto é que eu acho que todo mundo ali ganhou. A Globo queria bater, porque não é o candidato dela, o Bolsonaro não é o candidato da Globo, então ela queria bater, queria fazer casca de banana, e ele conseguiu falar para aquele público que ele nunca chegaria, que é o público do Jornal Nacional, e conseguir falar os feitos, os projetos, o que ele já tinha feito, o que ele tinha realizado. Para mim, para os dois foi muito bom. Pro Ciro, eu não sei se foi bom, e pro Lula foi bom. Eu acho que o Lula tem... Agora. Oi? Vamos ver o Ciro. Tá, vamos lá. Solta o Ciro encerrando a entrevista. Candidato, nós não temos mais tempo para explorar alguma nova questão, estouraríamos o tempo, então eu vou agradecer a sua presença e conceder agora ao senhor aquele minuto adicional em que o senhor pode se dirigir aos seus eleitores para as considerações finais. Das 5 propostas que eu me propus a trazer hoje, eu ainda não lhes falei de uma que é inédita, que é a lei anti-ganância. Eu quero colocar uma lei em vigor no Brasil que eu conheço na Inglaterra, que é assim, todo mundo do crédito pessoal, do cartão de crédito, do cheque especial, etc., ao pagar 2 vezes a dívida que tem, fica quitada por lei essa coisa. Isso é uma polêmica que eu estou apresentando aqui em homenagem a William Bonner e a Renata, né, em primeira mão. Isso vai virar ao Jornal Nacional. É o Jornal Nacional, certamente, que me deu essa oportunidade. Mas a você, meu irmão, eu peço só uma oportunidade. A partir de sábado vai estar no ar a cirotv.com.br. Me ajude, me dê uma oportunidade de mudar o Brasil, é o que eu lhe peço. A ciência de errar é repetir as mesmas coisas do passado e imaginar que vai ter resultado diferente. Não vai. Me ajuda a livrar o Brasil dessa bola de chumbo do passado. Vamos nos esperançar de novo. Você que vota no Bolsonaro porque não quer o Lula de volta, me dá uma chance. Você que vota no Lula porque não quer mais o Bolsonaro, há um país para governar, me dê uma oportunidade. E você é indeciso. Sabe quantos são vocês? Mais da metade da população. Está na mão de vocês mudar o Brasil. Acabou o seu tempo, candidato. Perdão. Obrigada mais uma vez pela presença. Como eu disse, né, é interessante o quanto que ele criou rapport, né, ele já, olha, vocês estão me chamando de senhor, muito obrigado, né, e aí ele agradecia, é uma honra estar aqui, você vê que agora não fala perdão e tal, então ele cria aquele ambiente empático ali com os entrevistadores e tudo mais, e o Ciro, cara, de novo, né, em termos de coesão, em termos de ser conciso, para mim é o melhor. Ele consegue aproveitar o tempo dele da melhor... Ele abre, ele manda a mensagem e consegue fechar. Ele é o mais conciso, ele é o mais didático possível. Só que, de novo, isso às vezes não mexe as massas. Talvez não mexa as massas. Por quê? Porque está muito polido, né? E eleição política não dá mais, nunca foi. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Né? Não emociona, Exato. Né? É muito pele, é muita pele, é muito É que nem aquela brincadeira de pegar a criança remelenta no colo, tomar cafezinho. É isso, entendeu? Você tem que estar com a pele. Vamos ver o Lula encerrando aqui. Pode soltar.
Candidato Lula, nós não temos mais tempo para novas perguntas, então chegou aquele momento em que o senhor tem direito a 1 minuto para se dirigir aos eleitores, como quiser, para suas considerações Nunca finais. pensei que fosse tão rápido assim, 40 minutos. Olha, eu queria dizer ao povo brasileiro que nós já provamos que é possível cuidar do povo brasileiro. Eu não gosto de utilizar a palavra governar, eu gosto de utilizar a palavra cuidar. Ou seja, tentar colocar o pobre no orçamento do país, tentar fazer com que as pessoas possam chegar à universidade, e vocês sabem que eu tenho orgulho de ter passado para a história como o presidente que mais fez universidade, que mais fez escola técnica. Nós pegamos o Brasil com 3,5 milhões de estudantes universitários, deixamos com 8 milhões. Ou seja, esse país é um país do futuro que nós precisamos construir. Não existe nenhuma experiência de país que ficou rico sem investir na educação. Então, nós vamos votar para poder investir na geração de emprego. Aliás, uma coisa importante, nós temos quase que 70% das famílias brasileiras endividadas, e a grande maioria delas é mulher. 22% endividada porque não pode pagar a conta d'água, a conta de luz, a conta do gás. Nós vamos negociar essa dívida. Pode ficar certo que nós vamos negociar, sabe, com o setor privado e com o sistema financeiro, porque nós precisamos fazer com que o povo brasileiro volte a viver com dignidade. Candidato, seu tempo terminou. Vamos lá. Cara, ele voltou aos anos 80. Ele voltou antes até do Lulinha Paz e Amor. Se você ver a narrativa, falar nós vamos, né, é o gás, aí pega os feitos que é a galera que ainda vota nele, que é a galera de menos de 30 anos, que não viveu o mensalão, não viveu o petrolão, não viveu a hiperinflação de Collor e de Sarney, não tem ideia do risco que é viver uma Argentina. Então, é tipo assim, essa galera abaixo de 30 anos é o público do Bolsonaro hoje, do Lula. Por quê? Exatamente, por quê? Porque ele vem, justamente, você viu que ele falou do FIES, aí ele vem falando vamos voltar. Então, essa promessa é uma promessa já desgastada. Talvez colhe para, de novo, quem tem menos de 30 anos, que não sabe o risco que é você ter uma economia dolarizada, hiperinflação e essa loucura toda. O mensalão, o petrolão, que foi... Inclusive, nessa entrevista, ele comprovou, né? Foi a primeira vez que ele disse, não, tudo bem, o mensalão existe, mas é pior o orçamento dedicado, que eles chamam de orçamento secreto, né? Que é o orçamento dedicado sem passar pelo presidente, e sim da Câmara já para os deputados. Então, quer dizer, eu não sei se desperta a grande massa de eleitores. Por quê? Porque as pessoas com mais de 30 anos vão ter memória dos últimos anos de Lula e Dilma. Então, essa parte de eu vou resolver, eu vou fazer, é a mesma coisa que uma mulher que tem um marido lá que pegou traído com o batom na cueca, fala, olha, eu não vou fazer mais. Será que dá para acreditar? Deixa eu te perguntar um negócio assim. Essa rouquidão da voz dele, né, que é um instrumento de trabalho, a voz, e ele está com a voz bastante depauperada aí, inclusive teve de descansar nos dias anteriores para poder preservar a voz na hora da sabatina. Em 40 minutos você vê que ele encerra, ele tem dificuldade. O quanto você acha que isso prejudica a mensagem que ele quer passar? Você acha que a rouquidão prejudica? Você acha que o efeito que ela causa tira a atenção em relação ao conteúdo, tira a atenção do interlocutor, né, dos espectadores em relação ao que ele está falando? E esse jeitinho dele de apertar os olhos, que tipo de objetivo que ele tem, ou o que aquilo significa na expressão quando ele se manifesta nessa parte final? É marca-texto. Na realidade, isso é uma característica dele, ele faz muito, até ele faz essa coisa parece que é aquele resquício do... Você vê que engraçado, ele está falando uma coisa boa, e se você tirar o som, parece que ele está brigando com você. Então, ouça essa parte, tira o som, ele está assim... Que é a cara, por isso que eu falo, é a cara sindicalista. Ele foi um downgrade do Lulinha Paz e Amor, que era aquela coisa mais sorridente, aquela coisa... Não, é aquela coisa muito mais do sindicalista. Entendeu? Ele tá é que as pessoas não conhecem ele dos anos 80. Então, como eu disse, a maioria que quer votar nele hoje tem menos de 30. Não conhece essa evolução do Lula ou esses avatares do Lula. E esse negócio da voz, olha que interessante. Se você pegar o debate do Kennedy com
Como é que chama aquele outro lá? Ganhou dele, inclusive, depois ele teve que renunciar por causa do Watergate. Como é que chama lá o outro presidente? Nixon. É o Nixon. Isso ficou célebre, inclusive ali tem uma linguagem corporal absurda. O que acontece? O Kennedy, ele estava descansado, ele estava sem suar, ele estava com uma roupa toda alinhada, a gravata alinhada, e o outro correndo por conta de campanha e tudo mais. Aí ele estava com a barba mal feita, a garganta já arranhando, a gravata desalinhada. E isso nós estamos falando, cara, década de 60, 70. É que nem eu falo, esses estudos comportamentais, se você pega entre Brasil e Estados Unidos, é impressionante o quanto existe assessoria para leitura corporal, a parte da visagismo, cores, cabelo, as palavras que você vai usar, a semântica das palavras. Os caras estudam muito comunicação. Aqui no Brasil ainda se estuda muito pouco, você tem pouca assessoria em cima dessas sublinguagens, sobre a linguagem silenciosa. E isso que você falou de modo inconsciente. Uma pessoa que não consegue verbalizar os seus próprios pensamentos e ela tem essa rouquidão de modo inconsciente, eu começo coisa como se fosse, sabe aquela seleção natural de você encontrar o seu par e acasalar, você vai buscar o par mais perfeito, vamos dizer assim. Isso de modo inconsciente, para quem está indeciso, para quem é aquela situação de eu sou mais socialista, mas eu prefiro o Cirão do coração porque ele está íntegro, ele está inteiro, ele está saudável. O Lula não está passando mais uma figura saudável. Ele está fazendo realmente um esforço sobre-humano para estar cumprindo essa agenda que o partido colocou nas costas dele. Essa que é a verdade. É tipo assim, eu chego a dizer que eu não sei nem se ele queria estar nessa posição que ele está. Porque pode ser um grande tiro no pé na carreira dele. Perfeito. Eu tenho só mais um trechinho de cada um aqui, que é a parte em que você vê que eles assumem determinados compromissos, né? Então, por exemplo, o Lula. Solta o trechinho, Daniel, por favor, o Lula assumindo o compromisso de combater a corrupção. Aí eu quero saber se eles estão falando a verdade ou não em relação ao compromisso. Solta esse trecho, por favor. Vou te dizer uma coisa, Boni. Vou dizer para você, olhando nos olhos do povo brasileiro, não há hipótese. Não há hipótese. Eu quero votar à presidência da República e qualquer hipótese de alguém cometer qualquer crime, por menor ou por maior que seja, essa pessoa será investigada, essa pessoa será julgada e essa pessoa será punida ou absolvida. É assim que você combate a corrupção num país. Você vê que ele termina até naquela posição de clemência, né? Tipo, acreditem em mim. E isso é uma coisa inconsciente. Toda vez que ele falava de corrupção e condenado, ele fazia isso aqui, ó. Não, a gente vai, a gente vai. Então, isso é uma coisa quase que universal, inconsciente, que é tipo assim, a clemência. Acredite no que eu tô falando. Por favor, acredite em mim. Essa é boa. Tem uma, ó, vou dar um furo aqui pra você. Você percebeu que ele fazia muito isso aqui? Eu nunca vi ele fazendo esse negócio aqui, ó. Então, ele fez um marca-texto em todas as palavras que seriam fortes. Então ele fala assim, porque o Estado forte, a democracia, eu tenho a condição. Então todas as palavras que eram fortes e que as pessoas levam hoje como palavras importantes, então a estabilidade, a democracia, o Estado, ele fazia isso aqui, cara, ele botava pra ele assim, ó. Então era muito... né, também. Exato. Tem gente que falava assim, ele tá apontando o próprio umbigo, ele vai governar pra ele. Não, ele estava fazendo um marca-texto. Isso pra mim foi fantástico. De novo, as pessoas falam assim, nossa, você tá, sei lá, puxando o saco do Lula, né? Não, cara, separa a mensagem, separa o conteúdo científico do mensageiro ou da própria coisa que ele está dizendo. Porque isso aqui era muito interessante. Tudo que era palavras boas, fortes, ele fazia esse posicionamento e apontava para ele, ainda fazia esse pulinho aqui assim, ó. Isso daí influenciou pra caramba, como eu disse, de modo inconsciente. Muito bem. O Bolsonaro tem aqui a frase dele dizendo que vai respeitar o resultado das urnas. Solta aí o VT. Salvo. Com o intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil.
O senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai Limpas e respeitar... transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um ponto final? Ponto final. Vamos para outra pergunta, outro assunto. Vamos lá, olha que interessante, né? O William Bonner, ele estava de qualquer jeito querendo cavar uma declaração que ele aprontou. Que é tipo, você vai respeitar o resultado das eleições, seja ele qual for? Ele fala assim, eu vou respeitar o resultado, seja ele qual for, desde que seja limpos e auditáveis. Não, veja bem, eu quero que você fale só essa parte aqui, porque elas são auditáveis, elas são limpas. Quer dizer, nem aconteceu ainda, e aí já está sendo pressuposto, de novo, sofismo. Pego uma verdade absoluta e depois embaixo disso eu faço uma pergunta, ou faço a maiêutica ali, né? Você ter o parto das ideias que eu quero que você tenha. E aí ele não cai nessa, ele fala, então vamos, tudo bem. E aí o Bolsonaro também tenta dar uma ludibriada. Então tá, então é caso pacífico, tá bom, então vamos passar para outra. Ele, não, passar para outra não, eu quero que você fale, você vai estimular os seus eleitores a respeitar o resultado, seja ele qual for. Ele falou, desde que sejam limpas e auditáveis. E transparentes, né? É isso, entendeu? Então, ali foi um espadachim, dele, né? A postura dele demonstra convicção naquilo que ele acredita, porque tem muito isso, né? O sujeito fala uma coisa, assume um compromisso dentro da lógica que ele tem, sim, a própria lógica que ele tem ali fixada na mente. Sim, tanto é que é aquela velha história, né? Se você acredita muito em alguma coisa, pega o exemplo, por exemplo, de um psicopata ou de um narcisista, ele acredita, do transtorno, não o adjetivo, que as pessoas prostituíram o que é uma psicopatia, o que é um narcisismo. O transtorno, de fato, transtorno de personalidade antissocial ou transtorno de personalidade narcisista, eles não conseguem ver a realidade como nós vemos. Eles conseguem ver a realidade de uma forma, acreditam naquela verdade, acreditam naquela situação e vão agir de acordo com aquela situação. E vão responder de acordo com aquela verdade. Quando você vê o Bolsonaro está convicto que as urnas não são auditáveis e que pode haver algum tipo de interferência na apuração. Aí essa questão de querer mais uma camada de proteção. O Lula acreditando que é convicto de que é inocente. Não, e o Lula é engraçado. Não, deixa eu ver quem Pode falar, por favor. A gente está, para não extrapolar o tempo aqui, e eu queria aproveitar a tua presença no programa, porque assim, a gente separou também, você mencionou diversas vezes a postura dos apresentadores. Então, eu acho que cabe a gente ter aqui um espaço mais dedicado a essa postura e o que essa postura transmitiu no caso dessas sabatinas. Então, primeiro está aqui o Bonner fazendo a primeira pergunta para cada candidato. É um vídeo só, aí você pode comentar na sequência. Obrigado por ter vindo, candidato. E nós vamos começar, então, essa entrevista a partir de agora, contando o tempo, e vamos começar falando de corrupção. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Mas houve corrupção na Petrobras. E, segundo a justiça, com pagamentos a executivos da empresa, a políticos de partidos como o PT, como o então PMDB e o PP. Candidato, como é que o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão se repetir? Candidato Ciro Gomes, boa noite. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renato. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Obrigado noite, por ter candidato. vindo.
Obrigada pela sua privilégio de presença. estar aqui. O senhor trouxe à baila agora a economia, então o senhor falou até do programa de renda mínima, né? O governo atual aumentou o Auxílio Brasil para R$ 600 só até dezembro. Esses R$ 200 a mais só até dezembro vão custar aí 26 bilhões de reais. O senhor mencionou, o senhor tem aí um plano de garantir uma renda mínima de R$ 1.000 para todas as famílias brasileiras de baixa renda e em caráter permanente. Como, candidato? Eu agradeço também a sua presença, candidato, e o tempo começa a ser contado a partir de agora. Nós vamos começar a entrevista com um assunto que tem mobilizado os brasileiros. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. O senhor chegou, inclusive, a ameaçar não ter eleição no Brasil, como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende, ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe, contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de 2 manifestos ou outros manifestos em defesa da democracia? A defesa da democracia e o apaziguamento do país têm sido temas centrais nessas eleições. O senhor mesmo tem criticado o clima de polarização entre os candidatos que estão à frente nas pesquisas, mas o senhor tem se referido a eles em termos bastante duros, eu diria até em alguns casos ofensivos. É com esse discurso que o senhor pretende unir o país? O senhor mencionou mecanismos de controle da corrupção no seu governo e, de fato, o senhor e a sua sucessora Dilma Rousseff sempre escolheram como Procurador-Geral da República o primeiro da lista tríplice elaborada pelo Ministério Público Federal, que em tese dá mais independência ao escolhido. Ano que vem termina o mandato de Augusto Aras na PGR. Mas, ultimamente, quando o senhor é perguntado sobre se vai cumprir, respeitar a lista tríplice, o senhor tem evitado responder. Por quê? Pandemia, candidato. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Sobre as mortes, o senhor disse, e daí, eu não sou coveiro? O senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história? Você percebe claramente, né, Cláudio? É tipo assim, o engraçado, o que mais chamou atenção, inclusive para o público em geral, você não precisava ser um especialista em expressões, né? Você não precisava ser um perito para perceber, né? O Bonner, quando ele começa, tipo, mas você xingou, né? E aí o desprezo, né? O asco, a aversão, ela a mesma coisa. Então, as perguntas, de novo, elas fazem um peso muito grande, não só com o que é dito, mas a tonalidade, o ritmo, a velocidade, as expressões que você está fazendo. Você muda completamente, inclusive, o entendimento de quem está ouvindo a pergunta. Porque se você já faz uma pergunta, que nem do Ciro, é engraçado que ela fez ali uma pergunta um pouco mais contundente, mas terminava com um sorriso. Para o Bolsonaro foi a mesma coisa, para o Lula foi a mesma coisa. Olha, você disse que ia fazer a tríplice e tal, mas como é que você me responde isso? E termina com um sorriso. Então estava muito claro, estava muito, mas muito claro, logicamente, para quem estava querendo fazer uma análise e não torcida, porque a torcida é aquela velha história, o São Paulino jamais vai torcer para o Corinthians jamais vai torcer para o São Paulo. Fim de papo. E a política, e eu acho que não é ruim, ela se tornou uma paixão do brasileiro. E os brasileiros estão torcendo para os seus candidatos, simplesmente isso. Então, o que um fala, eu tenho que detestar no outro. E não tem o caminho do meio, né? Não tem o tal, não tem justamente você. Mas isso vem com o amadurecimento. E eu acho que é muito normal. Eu acho que o povo brasileiro está amadurecendo em aprender e discutir política em vez de se ofender. Mas, lógico, cada um tem um grau de amadurecimento diferente. Agora, isso acontecendo no Jornal Nacional
de novo, é que de se espantar. Por quê? Porque, cara, é a emissora platinada. Era aquela que se gabava do padrão Globo de excelência. E esse padrão Globo de excelência não existe mais. Você vê claramente a diferença de tratamento para cada um deles. Você entendeu? Você vê na fisionomia, você vê na tonalidade de voz, você vê no ritmo. É completamente diferente. Eu vou encerrando aqui, vou chegando no nosso último bloco, Ricardo. E eu queria trazer algumas cenas da posse do Moraes lá no TSE. O Alexandre Moraes, que assumiu a presidência do TSE tem 2 semanas, e ele faz um discurso, tem uma hora que ele conversa ao pé do ouvido com o Bolsonaro, tem uma hora que ele tira uma foto com o Lula, e aí eu acho que a gente precisa... Eu queria ter a tua visão justamente desse comportamento, das expressões, do que realmente poderia estar rolando ali, para quem não está dentro da cabeça do sujeito para saber, né? Então, por favor, Daniel, põe primeiro aqui o momento em que o Moraes faz o discurso, é aplaudido, e o Bolsonaro aparece, não levanta, fica quieto. Põe lá na tela, por favor. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Primeiro, assim, o que você vê na postura do Moraes e o que você vê na postura do Bolsonaro? Acho que teve até um desembargador, né, que pediu demissão por conta justamente desse discurso, né? Um desembargador do TSE dizendo, cara, você podia ter feito um discurso de união, você fez um discurso de ódio. Palavras do desembargador do TSE. Eu quero que você me aposente porque eu não vou compactuar com isso. Por quê? Mais uma vez, ele jogou a disputa das urnas, ele jogou a disputa da conferência no momento da sua posse. Você entendeu? E é óbvio que o Bolsonaro não ia aplaudir, não só ele. A Michele não aplaudiu, o Guedes não aplaudiu, alguns ministros que estavam ali não aplaudiram. Congruência na sua fala. Eu acharia estranho se ele aplaudisse algo que ele não concorda. E isso é democracia. Ou seja, você defender os seus ideais. Mais uma vez, você defender se você é de direita, se você é de esquerda, se você quer o socialismo, se você quer o capitalismo, se você quer um Estado gordo, se você quer um Estado pequeno, faz parte. É isso. E aí você está congruente com os seus... É que nem eu falo, cara, seja de esquerda e seja consciente de esquerda. Seja de direita e seja consciente de direita. E tá tudo bem. É assim que funciona. Então, quando você vê ele não aplaudindo, eu acharia estranho se ele aplaudisse. Eu ia falar, pô, cara, que canastrão. Agora, então, aí é curioso pelo seguinte, minutos antes, eles estavam os dois, um do lado do outro, e aí a imprensa registrou essa imagem aqui, que parecia, denotava ali que estava tudo bem entre eles, que estavam vivendo um outro momento. E aí, diferente do que aconteceu logo na sequência com o discurso do Moraes. Solta esse VT do Bolsonaro e do Moraes conversando ao pé do ouvido. Daniel, por favor. E você viu... Que é isso? Pode falar. Cara, isso daí, eu não sei, você já participou de alguma audiência de processo trabalhista, o processo civil, criminal? Você já participou de alguma coisa assim? Com certeza. Eu já participei também. Quando você tem ali os seus pares, ali um contra o outro, você tem na audiência, por exemplo, a civilidade. Então você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, você vai brincar com o advogado do outro lado, até para que quebrar gelo. Essa imagem, poucas pessoas viram,
Você sabe como é que começou essa troca de risos? Você tem ideia, Cláudio? Não tem. O Bolsonaro foi sentar, e aí quando ele vai sentar, a cadeira, o encosto, tá bambo. Então quando ele vai sentar, a cadeira vai para trás. Ele se assusta, olha para trás e fala alguma coisa da cadeira. E aí as piadas começaram por conta desse encosto que foi para trás. E ele volta que ele quase cai. Pode ter sido tipo, estão querendo tirar minha cadeira? Peraí, que negócio é esse aqui? Vão me derrubar? Já estão querendo me derrubar na sua posse? E cara, adultos, é isso que as pessoas não entendem. Adultos, assim, pessoas que estão começando na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, acha que tudo é ferro e fogo. Você está entendendo? É exatamente o que o Lula disse. Você tem a torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense. Agora, as torcidas organizadas são aquelas que se odeiam, que tacam pedra. Mas, cara, eu tenho grandes amigos que são completamente diferentes de mim. E não é por causa disso que eu vou bater, vou xingar e odiar. Ou seja, se o cara é de esquerda, tudo bem. Se o cara torce para o Palmeiras que não tem Mundial, tudo bem. Olha eu já aqui provocando. Agora, quando as pessoas não conseguem ter a maturidade de saber que a política é uma parte da sua vida, que o futebol é uma parte da sua vida, né? Que gostos são uma parte da sua vida, e não é porque as pessoas pensam diferente de você, que você tem que humilhar, que você tem que destratar, que você tem que bater. Isso sim é segregação. Então, quando você vê isso, eu acho que foi, só para finalizar, foi um ato muito interessante, porque eles se odeiam, mas naquele momento social, eles estavam se respeitando. É uma liturgia ali. Essa imagem do Lula com o Moraes aqui, por favor, põe na tela, Daniel. Ela também é liturgia ou você acha que tem algo mais? Tá. Você fala essa imagem estática? Lembrando assim, imagem estática é um perigo. Por quê? Porque é 1 segundo de uma história. Você está entendendo? Mas tanto é que às vezes é muito engraçado. Às vezes a pessoa vai analisar a foto, aí tá ele e a esposa, né? Fala assim para mim, olha, vê esse casal. Cara, às vezes aquele momento o cara fez assim para arrumar a bunda, manja? Aí ele se afasta da mulher. Nossa, olha, ele tá afastado da mulher. Só que foi 1 segundo que ele foi arrumar a bunda, voltou. Então foto é complicado, porque você tirar um instantâneo, uma Polaroid, mas eu vou ver o que eu posso... De novo, olha lá, parece que o Lula estava falando alguma coisa, está se arrumando. Alguma coisa, o Lewandowski está olhando para um lado ali, chamando a atenção de alguma coisa. Parece que a Dilma, de novo, também está olhando para o meio lado do Lewandowski. Parece que o Alexandre de Moraes, junto com a que está do lado dele, não sei se é a mulher dele, e a outra mulher ali de fruta-cor ali, está olhando para esse ponto aqui, que talvez seja o fotógrafo. Então, simplesmente, você tem posições ali que é uma Polaroid. Se você for analisar pelo livrinho, né, decorar o livrinho e for fazer aqui, você pode falar um monte de coisa e um monte de asneira. Você vai falar assim, o Lewandowski está protegendo a genitália. Aquela moça está fazendo um gesto apaziguador na coxa. O Lula está se arrumando. O outro está fazendo um gesto de proteção com as mãos... A Dilma é que está mais tranquila, que é o que eu falo que é a pose diplomática, né? Soltar os 2 bracinhos e sorrir. Então, isso é o que está no livrinho. Agora, isso é o que reflete a realidade daquele momento emocional? Jamais saberemos. Você precisa ver um flash, um vídeo. Ricardo Ventura, não minta para mim. Muito obrigado pela tua presença aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Pode vender teu peixe aí e se despedir. Ainda hoje tem vídeo no canal? Ainda hoje tem vídeo no canal, quase que a gente perde, forças ocultas, quase que a gente perde a análise. Aqui deu um problema no OBS, mas aí o Rian, o grande Rian aqui, meu editor, conseguiu resolver. E se as pessoas, né, o meu grande, hoje, é o congresso que vai acontecer no final do ano. Ou seja, muitas pessoas querem aprender isso para utilizar na vida. Ou seja, você pode aprender linguagem silenciosa para não cair num relacionamento abusivo, numa situação de venda, numa situação de negociação, para você saber, para ajudar. A Flaviane de Carvalho, minha aluna lá em Orlando, você deve ter sabido daquela história que ela salvou um menininho de maus tratos. Inclusive, essa semana, o padrasto pegou prisão perpétua. A Flaviane de Carvalho, que ela fez aquele do you not, como é? Oh, meu Deus. Are you okay? Aí depois você precisa de ajuda, né?
ela colocou e salvou esse menino através da linguagem silenciosa. Então, se as pessoas quiserem participar aqui em São Paulo do 2º Congresso Internacional de Linguagem Silenciosa, esse é o 2º ano que acontece, com convidados do Brasil e fora do Brasil, é só entrar em nãomintapramim.com.br/evento e descobrir o que vai acontecer em Sampa, aqui, ao vivo, presencial, o dia inteiro, para você aprender e aplicar na sua vida. É isso. Maravilha. Grande abraço, boa noite. Claudio, obrigado. Até a próxima.